Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Salmos de número 145. Nós vamos ler o verso de número 3. Salmos de número 145, o verso de número 3, somente. Amém? Glória a Deus. A parte A desse verso diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos ler juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém? Pode se assentar, queridos. Existe até um hino, um louvor, que se canta com a expressão deste salmo. E o louvor, ele é nada mais, nada menos do que a expressão de uma alma grata, de uma alma remida, de uma alma que reconhece aquele que é digno do louvor e da adoração. O salmista Davi, que escreve esse salmo, é um grande exemplo para a nossa fé. Veja que ele começa os Salmos 45 dizendo: eu te exaltarei, ó Deus. O que ele está dizendo é: eu reconheço que acima de mim, mesmo eu sendo um rei, mesmo eu sendo um homem de condição social elevada, eu reconheço que Ele é o meu Deus, o meu Rei, o meu Salvador. Grande é o Senhor. Infelizmente, muitos não têm reconhecido isso. A expressão grande é o Senhor é um reconhecimento da grandeza, da soberania, do poder e da majestade do Senhor. Muitas pessoas não reconhecem a grandeza do Senhor. Acham até bonito a natureza, os mares, os rios, o céu estrelado, o sol que nasce, o sol que se põe e tantas outras coisas da obra criadora do Senhor. Até dizem: olha, coisas maravilhosas, só Deus mesmo. Porém, ficam só nessa expressão. Só Deus, contemplam aquilo que Deus fez, mas infelizmente não consegue reconhecer a grandeza do Senhor, não consegue reconhecer o Senhor como primazia em todas as coisas. Jesus, uma vez no Evangelho, declara que um jovem chamado jovem rico, ele chega diante do Senhor e diz assim: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus vira para ele e fala assim: bom, só há um Deus. Veja que a expressão do Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, ele reconhece a grandeza do Pai. Ele reconhece que Ele é o único digno de ser reconhecido a sua grandeza. O homem, infelizmente, quando eu digo homem, eu estou falando do gênero humano, a raça humana, ele reconhece muitas coisas, a grandeza de muitos, os maiorais da terra, os jogadores de futebol, os presidentes, os homens eminentes da política, o homem social, o homem intelectual, o homem da medicina, da ciência. Todos esses recebem os seus prêmios, os seus reconhecimentos pela sua grandeza, mas todas as coisas que o homem tem, todas as coisas que nós como homens, pessoas temos, é dada pelo Senhor. Nada que temos, meus irmãos, é nosso. Nós apenas declaramos: não, isso é meu, isso eu adquiri. Exatamente, com fruto do seu trabalho, com o seu esforço, mas com a permissão ou vontade daquele que é grande e dono de todas as coisas. Algumas pessoas até declaram assim: eu faço o que eu quiser da minha vida.
Pode fazer, é livre-arbítrio, é escolha. Então a sua escolha, a minha escolha, eu fazer o que quiser com a minha vida, é o que vai determinar como essa vida vai seguir nesse curso terreno e como que ela vai terminar quando passar esse tempo de vida. Eu posso escolher não estar aqui hoje, eu poderia ter escolhido não estar aqui hoje, estar em outro lugar, certamente poderia, mas a minha escolha vai refletir em algo na minha vida. O homem escolhe coisas, o homem faz a sua escolha todos os dias, mas ele esquece de escolher e reconhecer a grandeza do Senhor, queridos irmãos. A palavra diz que o rei Davi, quando o Senhor separa ele, o Senhor disse assim: ô Samuel, ele é segundo o meu coração, não atentes para a aparência dele. Isso porque o Senhor já tinha visto em Davi algo diferente de todos os outros que ele já tinha visto. Veja que ele não fala isso de Abraão, ele fala que Abraão é amigo dele. Ele não fala isso a respeito de Moisés, ele chama Moisés de ser o servo dele, que seria o libertador, o legislador. Mas ele fala isso de Davi: ele é segundo o meu coração. Porque tudo quanto Davi ia fazer, ele colocava diante do Senhor, porque ele reconhecia que Deus estava acima de todas as coisas. Ele reconhecia a grandeza do Senhor na vida dele. Observem bem, meus irmãos, o Senhor manda ungir, ele é ungido como rei sobre a nação. Ele esperou o tempo certo de Deus, sendo perseguido, passou necessidade, dificuldade, entrou na caverna, chorou, lamentou, pranteou, passou em situações, mas ele esperou o tempo dele, porque ele entendia que no tempo de Deus tudo vai bem. Então no tempo de Deus na sua vida, na minha vida, tudo vai bem. Se nós quisermos antecipar o tempo de Deus, como se nós tivéssemos algum poder para isso, mas às vezes nós achamos que temos que dar uma mãozinha para Deus, nós não vamos chegar naquilo que é o propósito que Deus tem para mim e para você. Davi, mesmo sendo um rei que conquistou todos os reinos, e após a morte de Saul, ele é empossado, digamos assim. Ele toma posse do reino, ele se assenta do trono. Mas olha a diferença de alguém que reconhece a grandeza de Deus daquele que não reconhece. O primeiro rei, que foi Saul, a palavra diz que ele foi ungido, ele profetizou, Deus foi com ele. Mas a partir do momento que ele deixou o Senhor, colocou o Senhor em segundo plano e achou que Deus já não era tão importante para ele, que a grandeza de Deus não era tão importante, ele começa a elevar o seu coração, ele começa a fazer as coisas segundo o seu coração e não segundo aquilo que o Senhor quer que ele faça, e Deus separa ele. E veja, já no tempo do rei Saul, a arca da aliança não estava em Israel. Desde os tempos de Samuel, daquele tempo em que a arca se perdeu, ela ficou afastada de Jerusalém. E Davi, quando senta no trono, o primeiro pensamento desse homem ele diz assim: como que eu posso habitar aqui? Como que eu posso sentar nesse trono? Como que eu posso governar o povo de Deus se Deus não for comigo? Olha só, ele entende que há um maior que ele entende que há alguém acima dele, meus irmãos, e ele diz assim: já sei, vou trazer a arca de volta para Jerusalém. Um homem segundo o coração do Senhor, que reconhecia a grandeza do Senhor, porque Deus de fato, Ele é grande, meus irmãos, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, na sua infinita sabedoria. A dimensão do Senhor é maravilhosa em todos os aspectos. É tão tremenda a grandeza do Senhor, meus irmãos, que Ele está aqui conosco, Ele está com os irmãos na Europa, está com os irmãos na Ásia, está sobre toda a face do globo terrestre, meus irmãos. A grandeza do Senhor é algo muito tremendo e poderosa. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é Deus que está aqui conosco nesta noite. Ele é Deus que está já providenciando para você o dia de amanhã. Ele é Deus que está operando naquela causa que você tem clamado. Ele é Deus que está trabalhando em favor daqueles que confiam e esperam nele, porque grande é o Senhor dos exércitos. Duas coisas: o reconhecimento de Deus, e a segunda é muito digno de louvor, a expressão da alma.
O louvor, meus irmãos, a palavra diz que Deus habita em meio aos louvores, não a música em si, não é isso, mas a adoração verdadeira. Quando falamos da expressão digna de louvor, estamos falando da expressão da verdadeira adoração. Não adoração com os lábios, não adoração de movimentos, de gestos, não adoração, meus irmãos, de movimento, não, absolutamente. Nós estamos falando de uma adoração em espírito e em verdade, algo que aquele a quem está sendo louvado e adorado o reconhece, o encontra e dá o seu aval. De que forma? Ele visita aqueles que são seus verdadeiros adoradores. Nós podemos sentir a presença desse Deus aqui nessa noite, da tua graça, da sua obra maravilhosa nas nossas vidas, pelo seu Espírito Santo, porque há uma expressão de adoração, há uma expressão de louvor em nós, declarando que grande é o Senhor e muito digno de louvor, muito digno de ser adorado, porque os nossos lábios confessam e professam que só Ele é o Senhor, só Ele é Deus, meus irmãos. A expressão que Davi está colocando, muito digno de louvor, é exatamente isso, a expressão daqueles que amam o Senhor acima de todas as coisas. Muitos louvam homens, coisas, seres celestes. Muitos louvam tantas coisas, mas não louvam ao Senhor. Muitos buscam para si a fama, a glória, mas não louvam o seu Criador. Muitos se desviam por caminhos que querem a glória para si, querem o louvor para si, querem a honra para si, mas não dão honra, glória e louvor ao Senhor. Nós olhamos por meio das mídias, nós vamos ver muito reconhecimento, louvando homens, coisas, situações, mas não o Deus verdadeiro. Nós olhamos os chamados astros e infelizmente muitas pessoas estão caminhando seguindo pessoas, seguindo homens. Como Jesus revela na palavra, pode um cego conduzir outro cego? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. E quando ele fala de abismo, ele não está falando de um buraquinho qualquer, nada disso não. Ele está falando daquele abismo que faz separação entre os céus e a terra. Lucas 16, Abraão fala ao rico: há um grande abismo entre nós, há uma grande separação. Então, queridos, o louvor, a adoração do mundo, ela é para o homem e não para aquele que o criou. No Salmo de número 8 vai revelar que o Senhor criou o homem com mais excelência, criou o homem melhor do que os anjos, mas criou para o louvor da glória do seu nome. Mas infelizmente o homem, ele se desviou disso, ele tem procurado a glória para si mesmo, meus irmãos. Na viração do dia lá no Gênesis, o Senhor todos os dias vinha para conversar com Adão, ou seja, Adão tinha uma expressão de comunhão, de louvor, de adoração verdadeira com o Senhor, até que ele permitiu que lhe entrasse no seu coração aquilo que louvasse a ele mesmo, e o homem caiu, a queda do homem. Existe a falsa adoração, meus irmãos, e existe a verdadeira adoração. Mas quem escolhe, quem vai expressar esse verdadeiro louvor, essa verdadeira adoração a Deus, ou ao homem, ou às coisas do mundo, é você e eu. E eu tenho essa escolha. Se eu escolho hoje louvar o Senhor, logo o Senhor se faz presente na minha vida.
Se eu escolho hoje prestar culto ao Senhor, logo Ele se sente adorado, porque eu estou prestando culto a Ele. Mas se eu escolho outros deuses, se eu escolho outro lugar que não seja para a glória do Senhor, logo eu estou prestando culto àquilo, logo eu estou adorando aquilo. Logo eu estou me afastando da presença do eterno Deus. Paulo e Silas foram presos injustamente. Atos dos Apóstolos. A palavra diz: porquanto da libertação de uma jovem adivinha, que adivinhava para os seus senhores, uma libertação, eles são presos. Eles sofrem na sua carne a vara, o açoite. São presos no cárcere interior, mais escuro, sombrio. Eles têm os pés presos. Eles estão lá naquela cadeia, machucados, sangrando, corpo doendo, a carne doendo. Mas eles estavam dentro de uma cadeia, com os pés presos, o corpo dilacerado. Mas aqueles homens eram livres, porque eles eram libertos pelo poder do Senhor. Aquela situação de dor, de dificuldade, não prendeu eles, eles estavam libertos. A palavra diz que perto da meia-noite eles cantavam hinos a Deus e oravam ao Senhor. Pergunta aos irmãos: quantas pessoas que passam pela adversidade, pela dor, pela perseguição, dificuldade, elas preferem desistir, elas preferem abandonar, elas preferem maldizer ao invés de glorificar o Senhor. Eles estavam no cárcere, mas o cárcere não estava neles. Os pés e as mãos estavam presos nas correntes, mas a alma deles estava livre. E eles começam a glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Eles começam a dar a expressão de dignidade, de louvor, honra ao Senhor. E quando eles começam a orar, eles vão buscando e vão entrando na presença do Senhor, eles mudam e começam a adorar. E na mistura da oração e da adoração, o Senhor entra naquele lugar, as portas se abrem, as cadeias caem, há um grande terremoto ao agir de Deus, e há salvação naquele cárcere. Por quê? Porque havia ali dois homens que não se renderam à adoração do mundo, que reconheceram a grandeza do Senhor e que adoraram o Senhor independente das circunstâncias. Quanto mais você e eu louvamos, quanto mais você e eu adoramos o Senhor Espírito em verdade, quanto mais nós entramos na presença dele, mais ele se faz presente na sua vida e na minha vida. As cadeias não vão te prender, o cárcere não vai te prender, o homem não vai te tocar, porque aquele que está contigo é maior do que todas as coisas, diz o Senhor. A expressão. O Senhor Jesus, na noite que ele sabia que ia ser traído, ele instituiu a ceia e ele cantou um hino. A expressão da grandeza do Pai e muito digno de louvor. Ele sabia o Getsemane, traição de Judas, a negação de Pedro, o abandono dos apóstolos, o ser julgado injustamente. Ele sabia do flagelo, da coroa de espinho. Ele sabia da cruz que vinha. Ele sabia que ele ia ficar pendurado naquele madeiro, porque já lá em João capítulo 3 ele já fala no princípio, diz assim, ó: assim como o Senhor levantou a serpente no deserto no tempo de Moisés, o Senhor também vai levantar o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele poderia estar naquela ceia chorando, mas não, ele estava louvando.
Ele poderia estar naquela ceia, digamos, como homem, reclamando, mas não, ele estava cantando um hino ao Pai. Por quê? Porque o louvor é a expressão da alma que é grata àquele que é grande acima de todas as coisas. O louvor é a expressão daqueles que amam o Senhor, independente de qualquer circunstância. E eu volto e bato nessa tecla que louvor não é música, louvor é a entrega, é a renúncia, é o reconhecimento de Deus, meus irmãos. Não é necessário ter uma voz esplêndida, ou técnica vocal, ou técnica instrumental, não. É necessário ter um coração grato ao Senhor, um coração sincero, contrito e quebrantado, porque Deus não rejeita. É o louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós estamos findando o ano, não é verdade? 2 semanas para o final do ano. Nós estamos no mês da gratidão ao Senhor. Nós estamos aqui agradecendo por tudo que Ele fez, que Ele está fazendo. Nós estamos agradecendo porque Ele vai fazer. Nós estamos expressando aquilo que está dentro de nós como reconhecimento, o louvor a Deus. Em tudo demos graça, porque essa é a vontade de Deus. Davi alcançou isso, alcançou essa grandeza, mas não foi fácil para ele. Nunca foi fácil, meus irmãos. Mas quando nós entregamos, é mais fácil. Quando eu quero carregar o fardo pesado, é difícil. Mas quando eu lanço sobre Ele as minhas aflições, Ele cuida de mim. Quando lançamos sobre Ele as nossas aflições, Ele cuida de nós. Nós deixamos no altar do Senhor, nós colocamos na presença dEle, porque reconhecemos que Ele é Deus sobre todas as coisas. Então aqui nessa noite, o Senhor, pela sua palavra, nos dá 2 pontos. Primeiro, o reconhecimento da sua grandeza. E segundo, a expressão da alma grata, o louvor ao Senhor. Isso é o que é. Porque, irmãos, se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos mais miseráveis dos seres humanos. Muitos estão esperando o Senhor somente para esta vida. É o me dá, pedir. Mas não entregar, não dar ao Senhor o que é devido. Deus faz? Faz. É dele, faz o que Ele quer. Tudo é dele. A bondade dele, a misericórdia dele, a graça dele, tudo é dele. Ele faz o que Ele quer, inquestionável. Mas é a hora que findar o fôlego de vida. Onde estará essa alma? Louvando eternamente o Senhor? Ou em lamento, pranto e ranger de dentes? Que sejamos exatamente o oposto, declarando que grande é o Senhor e muito digno de louvor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por esta noite.